varelajonas71@gmail.com. Vamos explicar hoje os capítulos, versículos dos livros, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada, né? As explicações dos mesmos e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público para incentivar a leitura da Bíblia Sagrada. Nós chegamos aqui nos livros sapienciais, no Antigo Testamento, né? Então, que são 5 livros, né? Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria, e são acrescentados a esses 5 livros sapienciais mais 2 livros poéticos, né? Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Nós vamos continuar hoje a leitura das explicações do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, vamos dizer aqui, Deus fala através da experiência do povo, né? Justamente, livro dos Provérbios, do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 16. Nós já fizemos no vídeo anterior, damos todas as outras informações. Vamos às explicações, né? Capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 16. Os provérbios aqui agrupados são muito antigos. Foram provavelmente coletados e editados no tempo do rei Josias, né? Que organizou uma reforma político-religiosa, entre parênteses, conforme 2 Reis 22 e 23. Aqui deve ser capítulo 22 e capítulo 23. De fato, a motivação religiosa do comportamento é bem mais clara, provavelmente por influência do Deuteronômio, capítulo 10, versículo 1 a capítulo 15, versículo 33. Este pequeno tratado de moral social procura orientar o povo em meio aos problemas da convivência social. O tema importante é a oposição entre justo e injusto. O justo é a pessoa aberta para as relações com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O injusto é a pessoa autossuficiente e completamente fechada a essas relações. Vamos ver aqui onde ele retorna, né? Então retorna aqui no capítulo 16, versículo 1 a capítulo 22, versículo 16, né? Compêndio destinado aos que desempenham cargos administrativos, espécie de manual para a formação dos altos funcionários. Tema principal é o discernimento da justiça nas relações sociais. Agora, vamos aqui. Então, capítulo 22, versículo 17 a capítulo 24, versículo 22. É a parte mais antiga do livro, talvez remontando o tempo de Salomão. Inspira-se claramente no livro sapiencial egípcio, A Sabedoria de Amenenope, né? A-M-N-N-O-P é um acento agudo, um acento circunflexo no E, Amenenope, que por volta do ano 1000 a.C. já circulava pelo Oriente Médio. Do conteúdo, se pode notar que era um texto destinado à formação de altos funcionários e diplomatas
ligados ao governo, entre parênteses, conforme 22, 21. Capítulo 22, versículo 17 a 21. São 30 máximas que se inspiram na estrutura do texto egípcio, adaptado à perspectiva da religião javista, formam as primeiras diretivas para a classe governante. Capítulo 22, versículo 22 a capítulo 24, versículo 22. Estas máximas dão uma ideia dos problemas que já existiam na época. Apresentam ainda o comportamento que se espera do funcionário para exercer bem as suas tarefas. Então aqui nós vamos fazer mais umas explicações aqui. Nós fizemos as explicações aqui até o capítulo 22, né? Capítulo 22, versículo 17 a capítulo 24, versículo 22. Aí vemos aqui a terceira parte, né, do livro dos Provérbios, Palavras dos Sábios, né? No seu capítulo 23, né? Seu capítulo 23, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, 35 versículos, né? Capítulo 23, justamente. O capítulo 24, ele conta com, vamos ver aqui, 34 versículos, né? 34 versículos, o capítulo 24. Aí já entra aqui a partir do versículo 23 do capítulo 24, já entra a quarta parte do livro dos Provérbios, outras palavras dos sábios, né? Aí vai até o versículo 34 do capítulo 24. Ele conta com 34 versículos. Já o capítulo 25, já na quinta parte do livro dos Provérbios, Vida Social e Governo. Então, o capítulo 25, ele conta com 28 versículos, né? O capítulo 25. O primeiro assunto do capítulo 25 é a convivência social, né? O primeiro assunto. Então, capítulo 25, justamente. Então, vamos aqui, o capítulo 26, né? Capítulo 26, ele vai até o versículo 28, né? Sem nenhum tópico. O capítulo 27 vai até o versículo 27, sem nenhum tópico também. E o capítulo 28, ele vai ainda na quinta parte do livro dos Provérbios, Vida Social e Governo, já no segundo assunto, Ética de Governo, né? O capítulo 28. Ele conta com 28 versículos, nenhum tópico, né? E o capítulo 29, ele também está aqui já o capítulo 29, ele também faz parte da quinta parte do livro dos Provérbios, Vida Social e Governo, né? O capítulo 29. Então, exatamente, já ainda no segundo assunto, né? Ética de Governo, né? Capítulo 28, ele conta com 28 versículos, sem nenhum tópico, né? Capítulo 28, Ética de Governo, né? Então, é o segundo assunto, né? Da quinta parte do livro dos Provérbios. E o capítulo 29, ele conta com 27 versículos, capítulo 29. Faz parte ainda da quinta parte do livro dos Provérbios, né? Justamente no segundo assunto, né? Ética de Governo, capítulo 29. 27
versículos, né? E o capítulo 30 já é na sexta parte do livro dos Provérbios, mistério e escândalo, né? Capítulo 30. Ele vai justamente, capítulo 30, ele vai até o versículo 33, né? E o capítulo 30, que é a sexta parte do livro dos Provérbios, ele vai até, a sexta parte vai até o versículo 14. A partir do versículo 30 já é a sétima parte do livro dos Provérbios, provérbios numéricos, não é? Provérbios numéricos, justamente. Vamos ficar aqui, depois nós voltaremos no capítulo 31, que é a oitava parte, até o capítulo 30. Então nós fizemos as explicações, né? Até o versículo 22, vamos repetir lá do versículo 22 para cá, né? Até o capítulo 22 nós fizemos as explicações, né? Vamos ver aqui. Aqui nós fizemos só aqui uma parte rápida, né? Deixa eu ver aqui. 16, já fizemos aqui. Então, 22, justamente, vamos aqui. Vamos fazer 22, 17 a 24, 22, explicando, né? Nós já fizemos exatamente. Vamos continuando aqui. Já fizemos as explicações. Capítulo 22, 17 a 24, 22 é a parte mais antiga do livro, talvez remontando o tempo de Salomão. Já fizemos essa leitura, né? O 22, 17 a 21 são 30 máximas que se inspiram na estrutura do texto egípcio. Aqui nós fizemos também essa leitura já. Capítulo 22, versículo 22 a 24, versículo 22. Estas máximas dão uma ideia dos problemas que já existiam na época. Apresentam ainda o comportamento que se espera do funcionário para exercer bem as suas tarefas. Então, capítulo 24, versículo 23 a 34 é um acréscimo à coleção anterior. Os versículos 28 e 29 já denotam a tentativa de superar a lei do talião, entre parênteses, olho por olho, capítulo 25, 1, versículo 29, capítulo 25, 1 a capítulo 29, versículos 27. Capítulo 25, versículo 1 a capítulo 29, versículo 27. Graças à conjuntura política internacional, Ezequias teve oportunidade para tentar uma reforma política de grande porte quando procurou reunir os dois reinos divididos. Ele pretendia refazer o grande império davídico, salomônico, que se dividira em 931 a.C. Parte importante do seu empreendimento foi reunir a experiência e cultura do povo a fim de lhe dar uma consciência nacional unificada. Desse movimento político-cultural resultou a presente coleção. Versículos 25, 2 a 27, capítulo 25, 2 a capítulo 27, versículo 27, pequeno tratado de moral social procurando orientar o comportamento do povo diante dos problemas da convivência social. É uma espécie de tratado de educação moral e cívica. Então, capítulo 28, 1, versículo 29 e 27, outro compêndio destinado a quem desempenha cargos no governo, uma espécie de manual para a formação de altos funcionários. Capítulo 30, versículo 1 a 14, breve coleção atribuída ao estrangeiro Agur. O homem sempre se admira com o mistério do universo e principalmente com a injustiça social que massacra os pobres. Versículos 15 a 33, pequena coleção formada de provérbios, na sua maioria em estilo numérico, assim chamado porque enumera certa quantidade de observações e acrescenta mais uma. O propósito é chamar a atenção para a última coisa. Capítulo 31, versículos 1 a 9, trecho de origem estrangeira em forma de conselhos maternos para que o filho saiba governar com justiça. Então, versículos 10 a 31, mais do que elogio a uma determinada esposa, o poema proclama a sabedoria personificada como esposa ideal, que leva o homem para a justiça, honra, prosperidade e vida.
é a companheira ideal para todos os homens e mulheres. Dessa forma, a mulher fica livre das exigências desmedidas que a sociedade patriarcal machista lhe impõe. Concluímos as explicações do livro dos Provérbios, né? Depois trazemos outras informações a partir do capítulo 33. Depois nós voltaremos no livro do Eclesiastes, mas antes nós faremos essas explicações, né? Do capítulo 31, né? Não é 33 não, capítulo 31. Então, felicidades e até lá.